Você sabia que existe um elemento comum em sua cozinha que, quando colocado em 5 lugares específicos da sua casa, pode quebrar bloqueios espirituais e abrir caminhos para a abundância divina fluir em sua vida? Este conhecimento foi preservado em segredo por décadas através dos ensinamentos de São Pio de Pietrelcina, um dos santos mais poderosos que já existiram. E hoje você vai descobrir exatamente como aplicar esta prática transformadora em seu próprio lar. Antes de revelar os 5 lugares sagrados, preciso explicar por que esta prática funciona e qual é o fundamento espiritual por trás dela. Padre Pio não era apenas um homem santo. Ele possuía uma percepção sobrenatural que lhe permitia enxergar as correntes espirituais invisíveis que fluem através de nossas casas. Durante 50 anos, carregando os estigmas de Cristo em seu próprio corpo, ele desenvolveu uma compreensão única sobre como o mundo espiritual afeta nossa realidade material. O sal, desde os tempos bíblicos, sempre foi reconhecido como um elemento de purificação e proteção espiritual. Quando o profeta Eliseu purificou as águas amargas de Jericó, ele usou sal. Quando Jesus disse aos discípulos, "Vós sois o sal da terra", estava falando sobre nosso poder purificador no mundo. O sal não apenas conserva e purifica fisicamente, mas quando consagrado pela oração, torna-se um instrumento poderoso de proteção espiritual. Padre Pio descobriu que existem 5 pontos energéticos em cada residência. 5 portais, através dos quais tanto as bênçãos quanto os bloqueios espirituais podem entrar. Quando estes pontos estão desprotegidos, forças contrárias à prosperidade encontram facilidade para estabelecer influência e criar obstáculos às bênçãos que Deus deseja derramar sobre nossas vidas. Mas quando são adequadamente consagrados com sal e oração, estes mesmos pontos se transformam em canais poderosos de abundância divina. Primeiro lugar sagrado, a entrada principal. A porta de entrada da sua casa é muito mais do que uma simples passagem física. É o portal espiritual principal, através do qual todas as energias entram em seu lar. Padre Pio ensinava que esta é a primeira linha de defesa contra influências negativas e o canal principal para as bênçãos divinas chegarem até sua família. Aqui está exatamente como fazer. Pegue uma pequena quantidade de sal comum de cozinha, de preferência sal marinho ou sal grosso. Coloque pitadas discretas nos cantos superiores internos da porta de entrada, ou, se preferir manter mais discreto, coloque um pequeno saquinho de tecido com sal embaixo do tapete de entrada, bem no centro. Enquanto coloca o sal, faça esta oração com fé sincera. Senhor Jesus Cristo, assim como o sal purifica e preserva, que esta entrada seja purificada de toda influência negativa, que apenas as bênçãos que vêm do céu entrem nesta casa. Que oportunidades de prosperidade, saúde e paz encontrem caminho livre através desta porta. Que toda escassez e discórdia sejam bloqueadas aqui mesmo, no limiar desta casa. Em teu santo nome. Amém. Uma família de comerciantes de Recife seguiu exatamente esta orientação após anos de dificuldades financeiras inexplicáveis. Eles trabalhavam duro, eram honestos em seus negócios, mas pareciam existir uma barreira invisível impedindo o crescimento de sua loja. 3 dias após consagrarem a entrada principal com sal, observaram um aumento significativo no movimento de clientes. Pessoas que nunca haviam entrado em sua loja começaram a aparecer, e antigas clientes que haviam se afastado voltaram como se tivessem sido misteriosamente atraídas de volta. O marido relatou posteriormente: era como se nossa loja tivesse se tornado mais visível para as pessoas. Clientes comentavam que sentiam uma energia boa ao entrar, um ambiente acolhedor que os fazia querer permanecer mais tempo e comprar mais produtos. Em 2 meses,
vezes, nossas vendas dobraram sem que mudássemos nada além da proteção espiritual da entrada. Segundo lugar sagrado, o quarto principal. O local onde você dorme é onde passa aproximadamente 1/3 de sua vida, e é durante o sono que sua mente subconsciente fica mais aberta a influências espirituais. Padre Pio explicava que muitos bloqueios financeiros e problemas familiares têm origem em perturbações espirituais que ocorrem durante a noite, deixando as pessoas sem clareza mental e energia positiva para tomar boas decisões durante o dia. Vou te ensinar como proteger este espaço sagrado. Coloque uma pequena quantidade de sal em um recipiente pequeno. Pode ser uma tampinha de garrafa ou um pequeno pires. Posicione este recipiente discretamente embaixo da cama, preferencialmente no centro, ou se não for possível, coloque em um canto do quarto onde não seja visível para visitantes. Ao fazer isso, ore com estas palavras: Pai Celestial, que meu descanso seja protegido por Tua presença divina, que durante o sono minha mente seja renovada com sabedoria que vem de Ti, que eu desperte cada manhã com energia renovada, clareza mental e inspiração para prosperar segundo Tua vontade. Que os sonhos sejam canais de revelação e não de perturbação. Afasta toda ansiedade e preocupação que rouba meu descanso e bloqueia minha criatividade. Amém. Uma professora de São Paulo havia perdido o sono após a morte do marido, desenvolvendo uma insônia crônica que a impedia de trabalhar adequadamente. Sem conseguir dar aulas com qualidade, seus rendimentos diminuíram drasticamente, criando um ciclo vicioso de preocupação que piorava ainda mais sua insônia. Após proteger espiritualmente seu quarto com sal, começou a ter o primeiro sono reparador em meses. Ela testemunhou: na primeira noite após colocar o sal, dormi profundamente pela primeira vez em 1 ano. Mas o mais incrível foi que comecei a ter sonhos onde recebia ideias criativas para melhorar minhas aulas, inspirações sobre novos métodos de ensino, formas diferentes de explicar conceitos difíceis. Quando voltei a dar aulas, os alunos notaram imediatamente a diferença. Minha energia estava renovada, minha criatividade havia voltado e logo consegui aumentar significativamente minha carga horária. Terceiro, lugar sagrado, a cozinha. A área onde você prepara os alimentos da família tem uma importância espiritual extraordinária que a maioria das pessoas não compreende. Padre Pio sabia que o alimento não nutre apenas o corpo físico, mas carrega energias que afetam nossa disposição emocional, nossa capacidade de tomar decisões sábias e até mesmo nossa receptividade às inspirações divinas. Uma cozinha espiritualmente protegida transforma até os ingredientes mais simples em fonte de bênção e abundância. Aqui está o procedimento correto. Coloque sal em um pequeno recipiente e posicione-o discretamente dentro do armário onde você guarda os mantimentos, ou, se preferir, próximo ao fogão, em um local onde não interfira na preparação dos alimentos. O importante é que esteja no ambiente onde os alimentos são preparados e armazenados. Durante a colocação, faça esta oração poderosa: Deus de toda provisão, que multiplicaste os pães e peixes para alimentar multidões, multiplica também as provisões desta casa. Que nunca falte o alimento necessário para sustentar minha família com dignidade. Que cada refeição preparada nesta cozinha seja abençoada e traga saúde, alegria e união familiar. Que possamos sempre ter não apenas o suficiente para nós, mas também para compartilhar com aqueles que necessitam. Transforma esta cozinha em um centro de abundância e generosidade. Amém. Uma viúva de Fortaleza com 4 filhos pequenos vivia uma situação desesperadora. Com a pensão insuficiente e sem conseguir emprego fixo devido à necessidade de cuidar das crianças, muitas vezes não tinha sequer o básico para preparar uma refeição completa. Após consagrar sua cozinha com sal segundo estas orientações, começou a experimentar pequenos milagres diários. Ela relatou com lágrimas nos olhos: os poucos ingredientes que eu conseguia
comprar começaram a render muito mais do que o normal. Uma panela pequena de arroz alimentava toda a família e ainda sobrava. Vizinhos começaram a aparecer trazendo alimentos, dizendo que tinham comprado demais e não queriam desperdiçar. Uma senhora idosa que eu mal conhecia começou a me chamar regularmente para preparar marmitas para seus familiares, pagando um valor que me permitiu ter uma renda fixa. Era como se a abundância estivesse sendo atraída para minha cozinha. Quarto lugar sagrado, o local dos documentos financeiros. Esta é uma das orientações mais poderosas que Padre Pio compartilhava com famílias que enfrentavam dificuldades econômicas. O lugar onde você guarda seus documentos importantes, onde administra suas finanças, onde toma decisões sobre dinheiro, representa o centro de controle da vida material da sua família. Quando este espaço está espiritualmente protegido, as decisões financeiras são tomadas com maior sabedoria e as oportunidades de prosperidade encontram um caminho mais fácil para se manifestar. O procedimento é simples, mas deve ser feito com fé intensa. Coloque sal em um pequeno recipiente na gaveta onde guarda documentos importantes como RG, CPF, carteira de trabalho, contratos ou próximo ao computador que usa para gerenciar finanças, pagar contas ou trabalhar. Se você tem um escritório em casa, coloque no local mais central desta área. Acompanhe com esta oração específica. Senhor da providência divina, abençoa todas as decisões financeiras tomadas neste local. Que minhas finanças sejam administradas com a sabedoria que vem de ti. Multiplica meus recursos não para luxo desnecessário, mas para que eu possa viver com dignidade e ser instrumento de tua generosidade no mundo. Que oportunidades de crescimento profissional e financeiro sejam atraídas para a minha vida. Que contratos favoráveis, propostas vantajosas e negócios prósperos encontrem caminho até mim. Protege-me de decisões impulsivas e orienta-me sempre para escolhas que honrem teu nome. Amém. Um contador de Belo Horizonte estava à beira da falência. Seu pequeno escritório mal conseguia pagar as despesas básicas e ele pensava seriamente em fechar as portas e procurar emprego como funcionário. Após consagrar com sal o local onde guardava seus documentos profissionais e administrava as finanças do escritório, sua situação começou a mudar de forma surpreendente. Ele testemunhou: na primeira semana, recebi 3 ligações de potenciais clientes que haviam conseguido meu telefone através de indicações. Eram empresas maiores que eu costumava atender, dispostas a pagar honorários mais altos. Em 2 meses, precisei contratar um assistente. Em 6 meses, mudei para um escritório maior. O mais impressionante é que as oportunidades chegavam naturalmente, sem que eu precisasse fazer propaganda ou buscar clientes desesperadamente como antes. Quinto lugar sagrado, o centro da casa. Este é o ponto mais importante de todos, o coração espiritual do seu lar. Padre Pio ensinava que existe um centro energético em cada residência, de onde todas as influências irradiam para os demais ambientes. Quando este centro está espiritualmente fortalecido, toda a casa se beneficia da proteção e das bênçãos que ali se estabelecem. É como estabelecer o trono de Cristo no centro do seu lar. Para identificar este ponto, imagine sua casa vista de cima, como uma planta arquitetônica. O centro geométrico é onde você deve fazer esta consagração mais importante. Geralmente fica na sala de estar ou em um corredor central. Coloque sal em um pequeno recipiente discreto, neste ponto central, de preferência em um local onde não chame a atenção de visitantes. Esta é a oração mais poderosa de todas. Sagrado coração de Jesus, estabeleça o teu trono no centro desta casa. Que tudo o que somos e temos esteja sob tua autoridade divina. Afasta desta residência toda escassez, toda discórdia, toda doença e toda influência maligna. Traz abundância, paz, saúde e proteção para todos os que aqui habitam. Que esta casa seja um santuário onde tua presença se manifesta constantemente. Que sejamos testemunhas vivas de tua providência e amor. Que a partir deste centro, bênçãos se espalhem para cada cômodo, para cada membro da família e se estendam para além destas paredes, alcançando nossa comunidade. Em teu santíssimo nome, Jesus.
Amém. Uma família de empresários de Porto Alegre havia perdido quase tudo durante uma crise econômica. Suas empresas estavam fechadas, tinham dívidas enormes e conflitos familiares constantes estavam destruindo relacionamentos que levaram décadas para construir. Como último recurso, decidiram aplicar todos os 5 pontos de proteção espiritual ensinados por Padre Pio, dando atenção especial à consagração do centro da casa. O patriarca da família relatou posteriormente: foi a decisão mais sábia que tomamos. Em 40 dias, não apenas nossa situação financeira começou a se resolver de formas que jamais imaginamos possíveis, mas nossa família se reuniu novamente. Discussões que duravam anos foram resolvidas em conversas de poucas horas. Oportunidades de negócios começaram a aparecer através de pessoas que há anos não tínhamos contato. Era como se uma força invisível estivesse reorganizando todas as circunstâncias a nosso favor. Agora que você conhece os 5 lugares sagrados onde colocar o sal, precisa compreender alguns princípios fundamentais para que esta prática produza os resultados transformadores que Padre Pio prometia. Não basta simplesmente colocar sal nos lugares indicados e esperar que milagres aconteçam automaticamente. Existe uma forma correta de fazer, condições espirituais que devem ser observadas e erros que devem ser evitados para que a proteção seja realmente eficaz. O tipo de sal e a preparação correta. Padre Pio era específico sobre qual tipo de sal utilizar e como prepará-lo espiritualmente antes da aplicação. O ideal é usar sal marinho ou sal grosso, pois estes mantêm propriedades energéticas mais intensas que o sal refinado comum. Porém, se você só tiver sal de cozinha comum, não se preocupe. A fé sincera é mais importante que o tipo específico de sal utilizado. Antes de aplicar o sal nos 5 lugares, você deve consagrá-lo através da oração. Coloque todo o sal que vai usar em um recipiente limpo e faça esta oração de consagração. Pai eterno, consagro este sal em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que seja purificado de toda influência negativa e se torne instrumento de tua proteção e bênção. Que cada grão seja impregnado com teu poder divino para purificar ambientes, afastar o mal e atrair a abundância que tens preparada para esta família. Amém. Após esta consagração, o sal deve ser aplicado nos 5 lugares no mesmo dia, de preferência em um domingo, que é o dia tradicionalmente dedicado às práticas espirituais mais importantes. Comece sempre pela entrada principal e termine pelo centro da casa, seguindo esta sequência específica que Padre Pio considerava fundamental para a eficácia da proteção. A importância da renovação semanal. Uma das orientações mais importantes que Padre Pio dava era sobre a necessidade de renovar o sal semanalmente. Ele explicava que após 7 dias, absorvendo as energias negativas do ambiente, o sal perde sua capacidade protetora e precisa ser substituído. Esta renovação regular não apenas mantém a proteção ativa, mas também demonstra um compromisso contínuo com a prática espiritual. Toda semana, preferencialmente no domingo, você deve recolher o sal antigo dos 5 pontos e descartá-lo adequadamente. Nunca jogue o sal usado no lixo comum, pois ele carrega as influências negativas que absorveu durante a semana. A forma correta de descarte é dissolvê-lo em água corrente, seja na pia, no vaso sanitário ou em um riacho, enquanto agradece pela proteção recebida durante a semana que passou. Após descartar o sal antigo, aplique sal novo consagrado nos mesmos 5 pontos, seguindo o mesmo ritual de orações. Esta renovação semanal cria um ciclo virtuoso de proteção contínua que se fortalece com o tempo. Famílias que mantêm esta prática por meses ou anos relatam transformações cada vez mais profundas em todas as áreas de suas vidas. As 3 condições espirituais essenciais.
Padre Pio alertava que 3 atitudes espirituais são absolutamente necessárias para que a proteção com sal produza os frutos prometidos. Sem estas condições, a prática pode até funcionar temporariamente, mas não gerará as transformações duradouras que as famílias buscam. A primeira condição é manter uma vida de oração familiar constante. O sal consagrado é apenas um ponto de contato para a sua fé, mas a verdadeira proteção vem de um relacionamento vivo com Deus através da oração regular. Famílias que aplicam a proteção com sal, mas negligenciam a oração diária, descobrem que os benefícios são limitados e temporários. Reserve pelo menos 15 minutos por dia para a oração em família, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo orientação para o uso correto dos recursos que chegam até vocês. A segunda condição é manter honestidade e integridade absoluta em todas as transações financeiras e relacionamentos familiares. Padre Pio era enfático. A prosperidade que vem de Deus nunca se constrói sobre desonestidade, exploração ou engano. Se você está envolvido em práticas comerciais questionáveis, sonegação de impostos ou qualquer forma de desonestidade, a proteção espiritual será bloqueada. É melhor ter pouco obtido com honestidade do que abundância conquistada através de meios duvidosos. A terceira condição é praticar generosidade constante com aqueles que estão em necessidade. A prosperidade autêntica sempre funciona como um rio que está sempre fluindo, nunca como um lago estagnado que apenas acumula. Quando você recebe bênçãos financeiras através desta proteção espiritual, deve imediatamente compartilhar uma parte com pessoas necessitadas. Esta generosidade não diminui sua prosperidade, mas na verdade a multiplica, mantendo abertos os canais através dos quais as bênçãos continuam fluindo. Sinais de que a proteção está funcionando. Muitas pessoas perguntam como saber se a proteção espiritual está realmente funcionando. Padre Pio ensinava que existem sinais específicos que indicam quando os bloqueios espirituais estão sendo removidos e as bênçãos começam a fluir livremente. O primeiro sinal é uma mudança na atmosfera geral da casa. O ambiente se torna mais pacífico, conflitos familiares diminuem naturalmente e há uma sensação geral de harmonia que não existia antes. Crianças dormem melhor, adultos se sentem mais dispostos e visitantes comentam espontaneamente sobre a energia boa da casa. O segundo sinal é uma melhoria na clareza mental para tomar decisões financeiras. Você começará a ter insights sobre oportunidades que antes não conseguia enxergar, soluções criativas para problemas antigos aparecerão naturalmente e decisões sobre dinheiro serão tomadas com maior sabedoria e confiança. O terceiro sinal são as coincidências felizes que começam a se multiplicar. Pessoas certas aparecem no momento certo, oportunidades surgem através de contatos inesperados, obstáculos que pareciam intransponíveis se resolvem de formas surpreendentes. Estes não são acidentes, mas evidências de que a providência divina está operando ativamente em sua vida. Erros comuns que bloqueiam os resultados. Ao longo dos anos, Padre Pio identificou alguns erros comuns que impedem a proteção espiritual de funcionar adequadamente. Conhecer estes erros pode poupar você de frustração e acelerar os resultados desejados. O primeiro erro é aplicar a técnica com ceticismo ou como última tentativa, após tudo ter falhado. A fé genuína é o combustível que alimenta esta prática espiritual. Se você está fazendo apenas por fazer, sem acreditar realmente no poder de Deus para transformar sua situação, os resultados serão limitados. É melhor esperar até ter fé sincera do que aplicar a técnica com dúvidas constantes. O segundo erro é focar apenas nos benefícios materiais, esquecendo o crescimento espiritual. Se sua única motivação é conseguir mais dinheiro, sem interesse genuíno em aproximar-se de Deus e viver segundo seus princípios, a proteção pode até funcionar temporariamente, mas não produzirá
produzirá transformação duradoura. Deus não é um gênio da lâmpada que existe apenas para realizar nossos desejos materiais. O terceiro erro é negligenciar a renovação semanal ou fazer a aplicação de forma desleixada. Esta é uma prática espiritual séria que requer compromisso e disciplina. Se você esquece constantemente de renovar o sal ou faz as orações de forma mecânica, sem envolvimento emocional, está desperdiçando uma oportunidade preciosa de transformação. Testemunhos de transformação completa. Durante décadas de ministério, Padre Pio coletou centenas de testemunhos de famílias que experimentaram transformações extraordinárias através desta prática. Vou compartilhar alguns dos casos mais impressionantes para que você compreenda o potencial verdadeiro desta proteção espiritual. Uma família de agricultores do interior de Minas Gerais enfrentava uma sequência de safras perdidas que os havia deixado à beira da miséria total. Após 3 anos consecutivos de prejuízos, estavam prestes a perder a propriedade que havia sido herdada de seus avós. Como último recurso, decidiram aplicar integralmente as orientações de Padre Pio sobre proteção espiritual. A transformação começou na primeira semana. Um técnico agrícola que nunca haviam visto antes apareceu oferecendo consultoria gratuita sobre técnicas de plantio mais eficientes. Na segunda semana, um parente distante que havia emigrado para os Estados Unidos décadas antes retornou ao Brasil e, ao saber da situação da família, ofereceu financiamento sem juros para a próxima safra. A colheita daquele ano não apenas foi a melhor da história da propriedade, mas superou a produção de fazendas muito maiores da região. O patriarca da família testemunhou. Era como se uma força invisível estivesse reorganizando todas as circunstâncias a nosso favor. Pessoas que podiam nos ajudar apareciam do nada. Soluções para problemas antigos surgiam naturalmente. Em 2 anos, não apenas recuperamos tudo que havíamos perdido, mas expandimos nossa propriedade e nos tornamos fornecedores preferenciais de grandes redes de supermercados. Outro caso impressionante foi o de uma viúva de Santos, que havia perdido o marido em um acidente e ficado sozinha para criar 3 filhos adolescentes. Sem qualificação profissional e sem experiência no mercado de trabalho, ela enfrentava a perspectiva aterrorizante de não conseguir sustentar adequadamente sua família. Após aplicar a proteção espiritual dos 5 pontos, sua vida começou a mudar de forma surpreendente. Na primeira semana, uma vizinha idosa pediu sua ajuda para cuidar de sua casa algumas horas por dia, oferecendo um pagamento que cobria suas despesas básicas. Na segunda semana, outras pessoas da vizinhança começaram a procurá-la para serviços domésticos, recomendadas pela primeira cliente. Em poucos meses, ela havia formado uma pequena empresa de limpeza domiciliar com clientela fixa e renda estável. Ela relatou emocionada. Nunca imaginei que poderia me tornar empresária, mas as oportunidades foram aparecendo naturalmente, uma levando a outra. Hoje emprego outras mulheres que também passavam dificuldades, e nossa renda familiar é maior do que era quando meu marido estava vivo. Meus filhos me veem com orgulho, não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como uma mulher forte que soube reconstruir nossa vida. O poder transformador desta prática vai muito além da melhoria financeira. Padre Pio compreendia que quando protegemos espiritualmente nosso lar, estamos criando condições para que todas as dimensões da vida humana floresçam simultaneamente. Famílias que seguem fielmente estas orientações relatam melhorias significativas na saúde física, nos relacionamentos, na paz interior e até mesmo no desenvolvimento espiritual de todos os membros da família. Como a proteção espiritual afeta a saúde familiar? Uma das descobertas mais surpreendentes de Padre Pio foi a conexão direta entre ambiente espiritual do lar e saúde física da família. Ele observou que casas espiritualmente desprotegidas tendem a ter mais doenças,
acidentes domésticos e problemas de saúde recorrentes que não respondem adequadamente aos tratamentos médicos convencionais. A explicação para este fenômeno está na compreensão de que somos seres integrados. Corpo, mente e espírito funcionam como um sistema único. Quando o ambiente espiritual está contaminado por influências negativas, estas afetam primeiro nossa energia vital, depois nossa resistência emocional e, finalmente, se manifestam como problemas físicos concretos. Uma família de São Paulo testemunhou esta verdade de forma dramática. O pai sofria de dores crônicas nas costas que o impediam de trabalhar regularmente, agravando significativamente a situação financeira familiar. Os 2 filhos adolescentes apresentavam problemas respiratórios constantes que geravam gastos enormes com medicamentos. A mãe desenvolvia enxaquecas severas que a deixavam incapacitada por dias inteiros. Após aplicarem a proteção espiritual dos 5 pontos, conforme ensinado por Padre Pio, observaram uma melhoria gradual, mas consistente na saúde de todos os membros da família. As dores nas costas do pai diminuíram progressivamente até desaparecerem completamente em 3 meses. Os problemas respiratórios das crianças se tornaram cada vez menos frequentes. As enxaquecas da mãe praticamente desapareceram. O pai da família relatou: os médicos não conseguiam explicar nossa melhoria simultânea. Cada um de nós estava sendo tratado por especialistas diferentes, com medicamentos diferentes, mas todos melhoramos ao mesmo tempo. A única mudança comum em nossas vidas foi a proteção espiritual da casa. Com a saúde restaurada, pude voltar a trabalhar normalmente e nossa situação financeira se estabilizou rapidamente. A transformação dos relacionamentos familiares. Outro efeito poderoso da proteção espiritual é a restauração da harmonia nos relacionamentos familiares. Padre Pio explicava que influências espirituais negativas frequentemente se manifestam através de conflitos, discussões desnecessárias, falta de comunicação e gradual afastamento emocional entre os membros da família. Quando o ambiente espiritual é purificado e protegido, estas tensões artificiais desaparecem naturalmente, permitindo que o amor genuíno que existe entre os familiares volte a se expressar livremente. Não se trata de uma mudança forçada no comportamento das pessoas, mas de uma remoção dos obstáculos espirituais que impediam a manifestação natural do afeto familiar. Um casal de Porto Alegre estava à beira do divórcio após 15 anos de casamento. Discussões constantes sobre dinheiro, educação dos filhos e responsabilidades domésticas haviam criado um ambiente tão tenso que mal conseguiam conversar civilizadamente. Os filhos, percebendo a atmosfera conflituosa, apresentavam problemas de comportamento na escola e notas baixas que geravam ainda mais tensão familiar. Após aplicarem a proteção espiritual em sua casa, a atmosfera familiar começou a mudar de forma surpreendente. As discussões se tornaram menos frequentes e menos intensas. Conversas que antes terminavam em gritaria começavam a ser resolvidas através de diálogo respeitoso. Os filhos melhoraram significativamente seu comportamento e desempenho escolar. A esposa testemunhou: foi como se uma névoa tóxica tivesse sido retirada de nossa casa. Problemas que pareciam insolúveis começaram a ter soluções óbvias. Diferenças que pareciam irreconciliáveis se mostraram muito menores do que imaginávamos. Redescobri porque me apaixonei pelo meu marido, e ele redescobriu porque me escolheu como esposa. Nosso casamento não apenas se salvou, mas se tornou mais forte do que nunca. Ao compartilhar este testemunho hoje, nosso desejo é que você se reconheça nessa jornada. Cada detalhe, cada testemunho apresentado representa um chamado para que você descubra
vislumbra em sua trajetória pessoal momentos de conexão com o sagrado, uma centelha capaz de reacender a luz da confiança. Caso este relato tenha despertado algo em seu interior, se o testemunho de São Pio e a determinação de Padre Amorth ecoaram em sua alma, nós o convidamos a integrar esta família espiritual. Torne-se um seguidor do nosso canal para continuar acompanhando narrativas que revigoram a confiança e nutrem o espírito. Além disso, ansiamos por sua participação. Divida conosco nos comentários suas vivências pessoais relacionadas ao Padre Pio, aqueles momentos especiais que tocam sua alma ou questionamentos e pensamentos que possam emergir. Sua participação é essencial para este ambiente de fé e união. Se existe algum assunto específico, alguma narrativa que gostaria de ver abordada aqui, sinta-se à vontade para sugerir. Unidos, criaremos um espaço onde a vida espiritual e a confiança caminham juntas, tocando corações e nutrindo espíritos. Expressamos nossa gratidão por sua companhia e confiança. Que a serenidade de Cristo, vivenciada e compartilhada de forma tão profunda por São Pio, permaneça sempre ao seu lado.